Sou de Lua, somos de Lua, de fases e faces. Estamos aqui para mais um episódio do Sou de Lua, mais discussões, reflexões, filosofia sobre esse lugar da mulher inserida nessa sociedade moderna, né? Estou aqui com as minhas parceiras de mesa, a Eli, a Beth, e hoje, né, agraciando aqui com sua presença, com sua sabedoria também, a Hildegard, né? Então, eu sou a Julie, sou focalizadora de dança circular, trabalho também com a comunicação sensível através da Lyris Lab, e eu vou convidar vocês, meninas, né, nada melhor que a gente mesma também para se apresentar. Claro, bom, eu sou a Elisângela, trabalho com a medicina tradicional chinesa, a gente já está no nosso 8º episódio, né, do podcast, hoje muito feliz com a Hildegard aqui, e com esse tema tão bacana, assim, né, de transição de carreira, que a gente sabe que é algo que parte da nossa vida, assim, é extremamente envolvida com isso, né, o que eu faço, o que eu sirvo, né, então aquilo que realmente eu vou entregar para o mundo. Então, eu acredito que seja um tema que influencie muito as nossas vidas, porque grande parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Então, bem-vinda. Obrigada de fato. Boa noite a todos, muito bom estar te recebendo aqui com a gente hoje. Eu acho que todo esse aspecto de que tu tem para nos dizer vai falar muito para as mulheres que a gente tem tentado atingir, né, com o nosso trabalho. Então, desde já, muito obrigada, mais uma vez, por estar conosco. Então, a Hilden, ela é uma mulher multi, né? Além de ser professora, além de ser ativista, né, mentora, escritora, ela também é fundadora e idealizadora da Escola Elo, né? Então, como eu disse, ela vai trazer para compartilhar essa sabedoria, né, e também trazer esse elo de conexão com esse assunto de transição, né? Então, só para fazer, né, essas boas-vindas e essa abertura, né? Mas me diz aí, Hilden, quem você é, né, e que você traz assim dessa valiosidade, dessa multiplicidade desse ser mulher? Boa noite a todas, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom dividir do mesmo nível, né? Então, é muito bom aprender com quem está em movimento, e eu gosto também de dizer que é muito bom aprender com quem faz diferente que nós, que daí a gente compartilha e agrega, né? Então, obrigada, Julie, pelo convite. Ele, muito curiosa para entender o que você faz. Beth, a mesma coisa. Bom, para mim, muito na minha vida foi difícil, por muito tempo foi difícil me desenhar e me estabelecer como uma coisa só. Eu não sei como vocês veem isso, né? Sim. Porque os meus interesses eram múltiplos e eu me via uma pessoa múltipla, né? Tanto que eu escolhi a área de relações públicas por isso, porque ela me permitiria... eu nunca vou me esquecer. Eu escolhi relações públicas porque era a única profissão na área de jornalismo e na área da comunicação que ia me dar liberdade. Olha só. De trabalhar por conta, de trabalhar num emprego público ou até trabalhar numa empresa. Então, esse senso de multiplicidade começou lá em 2004, quando eu passei no vestibular da PUC em Relações Públicas e continuou. E aí fui me transformando e a sustentabilidade me encontrou, né? Então, essas várias transições que eu passei ao longo da minha jornada profissional, espiritual, humana, que me levaram a hoje ser mentora de carreira de mulheres e homens também. Então, esses vários desafios de morar fora do Brasil, né? E a Júlia colocou muito bem ali, mentora, escritora, professora e ativista. Eu acho que tudo isso, a minha própria vida hoje, ela foi, na verdade, as dificuldades e as alegrias do que eu vivi como pessoa. A minha própria carreira, né? E poder ajudar outras mulheres a chegarem hoje em lugares onde elas podem se sentir mais elas mesmas. É o que a gente faz. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Que delícia, obrigada por essa presença, né? E tu falou muito bem, né? Num contexto atual, a gente também se vê multi, né? A gente fala muito isso aqui nos podcasts, né? Essas multifacetas, a Julie trouxe isso, né? Em um podcast especialmente, assim, essas multifacetas que nos compõem. Hoje, especialmente, né, inserida nessa sociedade moderna, nesse contexto atual, a gente desempenha esses múltiplos papéis também, né? E eu acho que entender
essa transição de carreira, né? E, ao mesmo tempo, não só o transitar da carreira, mas a gente entender que no dia a dia a gente está transitando também entre essas várias faces, né? E é saber colocá-las para o mundo, saber me posicionar com cada uma delas, né? Então, eu acho que é isso, né, Ilden? Tu trouxe, assim, essa vivência, né, que você foi lá para fora, depois voltou para o Brasil e aí agora está se estabelecendo também essa nova eu aqui, né? Conta um pouquinho assim de como foi o que te impulsionou a sair, para onde tu foi, né, e como foi essa experiência fora. Bom, eu na verdade sempre tive muita curiosidade, né? Então eu uso muito aquela metáfora do Lewis Carroll, que escreveu, é um grande escritor, né? Inglês, que escreveu Alice no País das Maravilhas, né? Que ele fala que a gente tem que se permitir entrar no buraco do coelho. Então, de certa forma, né, Julie, em resposta à tua questão, que é bem provocadora, o meu buraco do coelho ele aconteceu fora do Brasil. Eu morei 10 anos na Inglaterra e de lá eu comecei a ter mais noção, né, do contato com quem eu era, que eu comecei a ter muito mais espaço vazio. Aí eu e a Júlia já trabalhamos sobre isso. Então, o que é o espaço vazio? É esse período meditativo que tu tem. Então, eu caminhava muito mais, eu tinha muito mais contato com a natureza, né? E isso me dava, assim, uma noção muito maior de que, não, peraí, eu não sou só o meu corpo. Eu não sou só os meus pensamentos e a minha mente. Eu sou algo muito maior, né? Então, lá na Inglaterra, eu comecei a entender um pouco mais de expansão de consciência. Tive o meu despertar muito forte lá em 2018. Depois de um relacionamento. Então, eu acredito que, assim, essa experiência fora do Brasil, ela foi muito importante para eu entender que eu não era a minha família, eu não era esse sistema que me compôs, que foi herdado, né? Muito menos os meus pensamentos e as minhas ações. E que a minha carreira era reflexo de toda uma arquitetura produzida artificialmente, né? Quando eu fui entender que o meu lugar, como ele falou no início, era de servir, né, de estar em essência no lugar de presença plena, que as pessoas iam vir para mim para conselhos de carreira, eu notei, eu não estou ajudando elas a só achar emprego na Tramontina, ou na Grendene, ou no Congo, ou na Nova Zelândia. Tem algo a mais que acontece nesse momento de encontro e presença plena aqui. Não estou sozinha nessa sala. E quando isso aconteceu e tu se coloca no lugar de servir, faltam guias, né? Aonde tu busca ajuda? As pessoas nos vêm para buscar ajuda, para serem amparadas, como a gente, né? E aí é difícil, né? É muito difícil tu estar numa posição de trabalhar na segunda universidade mais prestigiada do mundo, lidando com estudantes que vêm de vários países do continente africano, dos Estados Unidos, da Rússia. Eu não sabia nem, por exemplo, onde ficavam alguns lugares no mundo, né? E aí eu me lembro, assim, uma vez veio uma menina lá da Etiópia, né? Aliás, uma americana que ela queria trabalhar na Etiópia. Eu fui procurar aonde fica a Addis Ababa, que é a capital da Etiópia. Que eles fazem até um café maravilhoso lá, não sabia. Então, para mim, esse despertar, ele foi muito orgânico, tá? Muito intelectual e muito voltado, porque eu tive que despertar na raça, na marra. Porque as pessoas vinham buscar as questões delas comigo e eu pensava, quem eu sou? Olha só que interessante, né? Sabe? Quem eu sou nisso tudo agora? Muito bom. Mas né, é o teu servir, né? Exato, ele. Olha só. Então foi assim, né? Uma resposta um pouco mais longa, mas é isso, é entender. Cara, e agora? Não é relações públicas, não é marketing, não é sustentabilidade. O que as pessoas estão trazendo? Quem eu sou? E como eu não me misturo, como eu não me fundo no meu serviço, né? Que esse é um problema também. Exatamente. Então, para mim, tem muito essa questão. A transição de carreira bem feita, ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser feita de maneira orgânica, né? E tem que envolver o espiritual, o corporal, né? O corpo, né? E o intelecto. Porque se ela for feita de forma, enfim, com um olhar muito micro, né?
quero ganhar mais, ou quero fazer algo que se identifique com os meus valores apenas, ela não acontece, né? Interessante. Foi mais ou menos isso, assim. Eu cheguei num lugar da minha carreira em 2017, eu estava já 2 anos na universidade, eu comecei a ver padrões, sabe? As pessoas estão vindo fazendo a mesma pergunta. Pessoas de diferentes países fazendo as mesmas coisas, para a gente ver, né, que não é só em volta da gente, né? Tudo acontece muito parecido, né? Somos todos muito parecidos, né? Exatamente, ele. Exatamente. E a minha função daí que eu vi, que é de vocês, né? A Júlia, principalmente, né, que é facilitadora. Quando a gente não sabe que nossa função é dar respostas, e aí? Então, aí eu comecei a trabalhar muito a questão que eu trabalho com a Júlia, né? A gente fez um trabalho bem legal juntas, que a nossa papel é fazer melhores perguntas. Melhorar a qualidade das perguntas. Claro, e você recebe uma melhor resposta. Como tu entende isso até, Júlia, no teu trabalho? E eu acho que é interessante aqui, né, a gente trazer que as respostas elas estão aí o tempo todo, né? Daí que a gente faz um encaixe nessa questão da intuição, né? Sim. De que a gente faz as perguntas para provocar uma resposta que já está ali dentro, né? Sim. E trazendo para esse contexto mesmo da mulher, que é o nosso lugar de causa conjunta, né? De conectar com essas faces, com esses movimentos cíclicos também. A gente sabe que a intuição, ela está nos dando sinais o tempo todo, né? A gente falou sobre isso no sábado também, né? Os sinais, eles estão aparecendo o tempo todo. Escutar a intuição é o primeiro passo, né? Então, a gente escuta, a gente se conecta com esse corpo, né? Se conecta com essas camadas, faz os próprios rituais, cada uma a seu modo, né? Percebendo o seu movimento individual também. E o segundo passo é ouvir essa intuição e segui-la, né? E eu gerar um movimento de ação para fazer aquilo que a intuição está me chamando. Então, é ali que também exige, né, esse movimento de coragem. E, às vezes, o que tu falou, né, Euden? Acho que é importante esse sair do espaço para eu conseguir ver melhor, que eu chamo isso da visão da águia, né? Eu consigo olhar por cima e ter essa visão de todo o sistema, de todo o problema, né, que seja de toda a questão. Vejo a questão mais ampla e aí eu também consigo ver essas possibilidades de resposta, né, que estão dentro de mim já, que meu corpo pode me dar também, né? Então, sair do espaço, que foi o movimento que tu fez, né? Eu saio e aí eu vejo isso tudo de uma forma mais ampla mesmo, né? Sim, e o que eu vejo, assim, como a gente já está mais conectada, parece fácil, mas ainda continua trabalhoso e difícil, né? Então, não é algo do dia para a noite, né? Não, é processo. É processo. E aí, não sei até, Beth, como foi o teu processo todo de entender a mudança de carreira, mas para mim vem muito essa questão do se permitir estar em desconforto. Boa, boa. Quando a cliente vem e ela quer resolver e eu tenho muitos exemplos, mas agora não é o caso, assim, mas ela quer resolver e quer fazer algo parecido, geralmente ela vem, quero me fazer que nem a fulana fez. Falei, Sim. teu processo é diferente. Então, para nós, estar em desconforto é um processo na sociedade que exige silêncio, que exige meditação, que exige cautela, e a gente não está acostumado com isso, né? Não. É uma coisa bem complicada isso, né? E eu acho que eu te olho falando, mas eu me vejo numa idade muito diferente de vocês e num momento onde isso nunca era dessa forma que nos permitia fazer isso. A gente tinha um mundo muito diferente desse, né? E aí as dificuldades são muito maiores, porque hoje vocês têm um padrão de possibilidades de poder se permitir isso, de ficar nesse desconforto. Naquele momento da minha transição, era um momento muito mais difícil que esse, porque tu não podia fazer isso. E ter que enfrentar isso e dizer, isto eu não quero e o que eu quero é outra coisa, é muito, muito doloroso e muito difícil de enfrentar, né? Pelo que
a gente era lá atrás, né? Porque e eu olho, te vejo falando e a gente vinha conversando isso no carro, assim que o mundo, as mulheres hoje não, mas tem muita gente que não consegue alcançar esse nível de colocação que vocês trazem, né? Porque isso ainda é uma coisa muito fora do contexto, porque a gente não se enxerga enquanto mulher podendo fazer ter uma postura diferente, ser um ser diferente, e não aceitar aquilo que nos é imposto. É muito difícil. E dói, né, Claro que Beth? dói. Você falou, dói, né? Dói, claro que dói. Então, assim, eu acho que no mundo em que o mundo hoje traz outras possibilidades, muitas outras possibilidades, né? E quando a gente fala de trabalhar com as mulheres, e eu te disse isso quando tu começou, eu acho que assim é poder propiciar para que outras mulheres consigam enxergar isso que vocês trazem, essa vivência que para vocês é tão natural, né? É a naturalidade que tu trouxe quando a gente vinha vindo, né? Que tu te permite isso. Mas quantas das mulheres que a gente tem no nosso cotidiano se permitem estar nesse espaço que vocês trouxeram e vocês vivenciaram, não é verdade? Eu acho que essa permissão também ela veio muito com o digital, né? Então hoje tu pode ter essa jornada que não é menor, né? Mas tu pode trabalhar em casa, tu pode ter trabalho híbrido. Então o Fórum Econômico Mundial ele estima que depois da pandemia, né, muita gente ainda vai trabalhar no digital, em casa, com esse remoto, né? E isso vai mudar a cultura das empresas, o não ir ao escritório. Muito, né? Já está muito forte. Já está muito diferente. Mas o não retorno ao escritório, não né? retorno O não retorno ao escritório, absolutamente, ponto, né? Então, para mim, é que tá. E como tu vai balançar isso, né? Exatamente. E acho que, Beth, isso que tu trouxe, né, é extremamente importante, assim, porque entra também nas questões da fase da vida, né? Que fase da vida eu tô? Quando eu começo a pensar, né? Então, daqui a pouco, para mim, eu sei lá, eu já criei meus filhos, para outra ainda tem filhos pequenos, tem filhos na escola, né? Eu tenho, sei lá, pais velhos, eu tenho que cuidar. Então, tem toda essa questão em volta da gente também, né? Que interfere, né, na minha decisão. Olha, eu quero transitar de carreira, eu não estou muito feliz aqui, ou sei lá, eu estou insatisfeito por qualquer motivo, financeiro ou não, né? Mas a gente tem muitas amarras, né? Então a gente tem essas coisas assim, que seja mental mesmo, que seja aquela coisa de eu não posso ir para lá porque mulher tem que ficar fazendo isso, né? Então, como tu disseste, né, Beth, em cada fase, né, a gente tem essas alternâncias, né? E isso tudo a gente sabe que influencia, né? Aí a gente quer, mas não pode, então eu adoeço. Então, como tu disseste também, né? Então, a questão é físico, é espiritual, é emocional. E ligar tudo isso, já diz a palavra, é transição. Leva um tempo até tudo isso acontecer, né? Verdade. Esse é um ótimo ponto. E tem uma autora que se chama Hermine Barra. Ela é, se não me engano, é professora da INSEAD em Londres hoje. Ela é americana, né? Trabalhou muito tempo na França e ela fala sobre criação de uma nova identidade de carreira. Então, quando a gente está transitando em carreira, ela fala muito assim que não é só uma troca de emprego, de salário, de função ou até de propósito, mas como eu crio uma nova identidade a partir disso, né? E ela fala muito na questão de fazer pequenos experimentos. Eu vou dar um exemplo. Então, a super executiva da Avon, né, que queria abrir uma floricultura. Olha só. Então, é isso que acontece. São as paixões, os hobbies que acabam virando o trabalho, né? O trabalho. E ela, na verdade, só conseguiu fazer esse movimento quando ela se permitiu trabalhar como estagiária numa floricultura uma vez na semana. Olha que bacana. E aí ela pôde decidir. E ela fala isso, então, o primeiro livro dela é isso, né? Criando uma nova identidade de carreira. E o segundo é Think Like a Leader, Act Like a Leader. O que é? Pense como um líder, haja como um líder. Ou haja como um líder, pense como um líder.
momento que tu faz o movimento de sair de casa e ir para floricultura, o teu corpo já entende que tu tá em transição. Isso aí. Tu não é mais a executiva, tu vai se tornar florista. E para mim é aí que tá a pérola. É isso aí. Eu quero que a Júlia comente um pouco isso, mas tu ensina pro teu corpo celular: Uhum. estou saindo desse emprego que não aguento mais. Quero algo novo, sabe? É isso. Eu acho que é isso aí que tá. Aí para mim, essa é a pérola. Como trabalhar com as mulheres para que elas se ponham em ambientes de experimentação. Isso é muito importante, né? E quando eu quis falar, eu falei do que tu me pergunta, foi muito longo esse período de deixar de ser aquela profissional que eu era, dentro de um ambiente que não me favorecia, que não era bom, que me incomodava, e poder fazer uma outra coisa ao ponto de tu adoecer, né? Exatamente o que a gente já tinha conversado, né? Eu acho que é bem isso. Como tu faria diferente agora, Beth? O que tu faria diferente? Eu não esperaria tanto. Eu teria me conscientizado mais rápido que tinha outra alternativa, que não precisava ter ficado doente, tu entendeu? Podia ter construído de outra forma, né? E quantas mulheres não conseguem chegar nisso, né? Porque isso não acontece de uma maneira doce, né? As pessoas assim, como? Tu estudou tanto para chegar onde tu está e agora tu quer ir embora? E tu já pensou que tu não vai, quando tu te aposentar, tu não vai ter esse dinheiro? Tu entende? Tudo que vem assim para tu procrastinar, para tu dizer não, ainda não posso, né? E aumentam os medos, né? E os medos exatamente. E a rigidez do corpo. E a rigidez do corpo. É o que eu ia comentar, assim. Por quê, né? Por quê? Porque a gente não se conecta, na verdade, com esse corpo e entende esse sistema natural, né? A gente está numa normalização dessa ansiedade, dessa cobrança, dessa predominância do masculino, né? Que eu tenho que decidir agora, eu tenho que decidir pela minha razão, né? A mente também acompanha o corpo, né? Então, eu questionar minha mente, levar para o meu corpo e, a partir daí, receber essas respostas conectadas à minha intuição. Então, a gente normalizou esse lugar mesmo do masculino, né? De ter que tomar uma decisão imediata e ter que fazer por essa pressão do externo. Mas isso não é normal. O nosso sistema natural, ele é processual, né? E aí o que eu quero trazer aqui também é a questão da mudança, né, que a gente falou. A gente está no presente, né? A gente falou muito do presente também, em constante mudança, né? As nossas células estão em movimentação o tempo todo. A mudança, ela seria o estado natural do meu corpo, né? Eu encarar essa transição que está acontecendo a todo momento. Então, e não normalizar, né, esse instantâneo mesmo, né? Porque tudo acontece processualmente e a própria mudança, ela está acontecendo o tempo todo no meu corpo. Então, eu entender que eu estou num ambiente de mudança o tempo todo, né? Mas sim, eu levo o meu corpo para uma experimentação para ele também entender e me dar essas respostas que já estão ali dentro, né? Então, é bem isso, né? A gente está distante dessa sabedoria que está aqui dentro porque a gente está olhando muito para esse externo, né? A gente está deixando esse normal, né, que não é o natural, ele predominar e imperar sobre as nossas vidas, né? E aqui que a gente traz esse resgate também do feminino, a minha reconexão comigo. A minha reconexão com esse propósito que vem da minha essência, com essa sabedoria que vem de dentro de mim, né? O que eu quero de fato, né? O que faz sentido para mim? Eu só vou saber quando eu me escutar. Quando daqui a pouco eu sair desse ambiente, né? A própria ali consultora, sair do ambiente, me possibilitar algo novo, eu experimentar esse algo novo, ver como ressoa isso dentro de mim, né? Como eu entro em contato com isso? O meu corpo pulsa, o que ele está me dizendo, né? O que está acontecendo dentro de mim? O que eu estou sentindo de fato? Né? Então, é profundo, eu sei que é profundo, né? Mas acho que a gente está nesse lugar assim, de menos rigidez, né? E o processo também de desconstrução, ele é passo a passo, né? Como uma dança, um passo de cada vez, eu vou entrando em contato com isso, né? E também respeitando o meu processo, esse processo de transição, que cada um tem o seu ritmo e o seu tempo, né? Então, acho que é um pouquinho disso, assim.
Lindo isso. E também uma coisa que a gente não menciona, né, que eu falo muito, é as carreiras, na verdade, que são escolhidas pela família, né? Externo de novo, né? Então, é o externo, né? A gente, às vezes, vive um ambiente onde eu tenho que fazer algo, eu sou exigido por algo, né? E uma cobrança muito forte, como você Forte. colocou. E a gente hoje vê, na verdade, a ascensão. Então, o que eu vejo, né, nas minhas clientes e tal, a gente fala uma carreira de portfólio. A gente chama carreira de portfólio. Então, por exemplo, elas podem até ter um emprego CLT, né? Mas elas já estão dedicando 2, 3 horas ali por semana, né? Para algo que elas realmente acreditam. Para algo que elas realmente... E não que a CLT não deva ser algo Sim. saudável. Ou trazendo para o emprego de 8 horas com carteira assinada, enfim, uma prática de reiki, uma meditação, um yoga. Então, é muito esse mix, né? A gente chama, né, a carreira de portfólio, a carreira de coquetel. Porque você que vai escolher no seu coquetel, na sua bebida, no seu suco de laranja, quanto vai de gelo, quanto vai de água, quanto vai de suco, quanto vai, né? Então, a carreira é a mesma coisa. Então, nos nossos cursos e mentorias, a gente usa muito essa analogia do blend, né? O blend é a mistura, que você vai fazer a sua mistura. Você que vai trazer o quanto de cada elemento você vai querer ter. E a gente vê as mulheres com muita dificuldade de ter a leveza, né? Então, quando a Julie me sugeriu o título, falou Carreiras com Leveza. A leveza veio muito tarde na minha carreira, sabe, Julie? É. Muito tarde. Foi muito assim, imagina, com 24 anos, eu saí do Brasil pela primeira vez, recém-formada. E fui sozinha para a Inglaterra. Cheguei lá no aeroporto de Heathrow, nunca me esqueço. Perguntei para eles aonde fica o ônibus para Oxford, né? Falaram upstairs. Eu só pensei, meu Deus do céu, deve ser escada para cima, escada rolante. Pego a escada e subo e vou. Então eu não tinha noção nenhuma do inglês. E 9 anos depois estava dando aula lá. Nossa. Então, assim, foi com muita força, sabe? Muita força. E aí eu queria trazer um livro muito bom que fala sobre isso também, que na verdade, esse aqui, não sei se vocês conhecem, vou mostrar depois, pode fazer um closer. Essa aqui é a Sheryl Sandberg. Ela foi a primeira mulher diretora-geral do Facebook no mundo. E ela escreveu um livro chamado Lean In, em inglês, Lean In, em português, Faça Acontecer. E ela, por causa dela, né, o livro se chama Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. E por causa dela, hoje, né, o Facebook tem banheiro feminino. Quando ela entrou em várias empresas de tecnologia, ela viu que não tinha lixo para as mulheres descartarem o seu absorvente após usar o banheiro. E ela viu que o papel dela, na verdade, não era escrever códigos de ética e fazer 1000 reuniões na área financeira. Era, na verdade, assegurar que, primeiramente, as mulheres teriam onde descartar o seu absorvente higiênico. Pergunta, Beth. Às vezes o nosso papel é fazer o básico bem feito, né? O simples, O né? simples. Então, e isso também para mim é uma ruptura, né? Você está fazendo o simples e o básico bem feito no seu local de trabalho? Tá levando quem você é, a sua natureza completa, para onde você vai, né? De que forma você está escutando o seu corpo? Para mim, isso demonstra que, às vezes, o teu papel, na verdade, é trazer o bolinho e o café. Não é escrever o relatório, né? Então, assegurar o nosso papel de mulher é estar nesse papel de observação, vigilância, saudável, né? E servir. Então, ela viu muito isso, que ela tinha que sentar na mesa e fazer acontecer isso. Se tratava também em falar com o RH e falar, faltam lixos para as mulheres descartarem os seus OBs e os seus absorventes. Eu acho isso excepcional. Realmente. Simples e profundo, né? E esse cuidado, né? Que a gente fala desse feminino delicado também, que cuida. Esse auto-amor, né? Auto-amor, enfim, o amor pela outra, porque a gente sabe que, sendo mulher, né, e tendo esse movimento cíclico, a gente tem necessidades específicas como essa, né, por exemplo. Então, é cuidar desse ambiente também com delicadeza e, né, o próprio chazinho, né, as coisas simples que também são desse feminino cuidadoso.
né? Eu acho bem interessante isso. E esse aspecto do feminino cuidadoso, né, eu acho que é uma coisa muito importante de ser trazido para as mulheres, né? Porque é muito fácil a gente ter que ser tão competente quanto o homem é e abortar e, como é que tu chamou esses dias, a tirar o processo, né? Não deixar vir à tona aquilo que é natural da gente, que faz parte da gente, né? Porque o masculino e o feminino ele tem que andar de uma maneira muito harmônica, né? Sabendo cada um o que é o seu papel e que a gente não tem que ser igual a eles e eles não têm que ser igual a gente, né? E isso talvez tenha um valor muito grande, isso que tu está trazendo, e que outras mulheres estejam nos ouvindo e que a gente possa realmente fazer com que isso chegue na maioria das mulheres, né? Que ser amorosa, ter esse amor também faz parte do feminino com uma força muito grande, muito maior do que a força masculina. E sabe quem fala sobre isso, Beth? A ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinta Ardern, né? Ela falou num fórum mundial agora em Oxford exatamente essa frase, que perguntaram para ela qual a sua principal característica como líder que você enxerga hoje que o mundo necessita, né? E ela falou a sensibilidade. Exatamente. Porque é uma característica que não é apreciada no estereótipo do líder, né? Do líder, claro que não. Não é. E como ele é importante, né? Se a gente não assumir enquanto mulher todo esse aspecto, onde vai parar esse mundo, né? E é difícil voltar para ser... a gente tem que usar armaduras, né? É difícil voltar para resgatar isso, né? Porque a gente está falando do contexto, né? Que era o que a gente vinha conversando também. Esse ambiente externo, ele está toda hora me chamando para esse masculino, né? Ele tá, né? A gente está sistematizada já nisso, né? Então é quebrar esse funcionamento, essa parametrização masculina, que é linear, né? E a gente começar a trabalhar com essas ondas, né? Que eu falo, esse circular, esse movimento acolhedor, enfim, esse movimento feminino, né? Que não é só acolhedor, mas tem uma força nisso, né? Só que não é a mesma força, a mesma expressão da força que a gente fala do masculino, né? Às vezes ele nem é visto. Esse feminino, ele é sutil, é o que eu digo da dança. A gente não precisa racionalizar as emoções, a gente não precisa levar tudo aqui para a mente, leva para o corpo e ela se desfaz. E às vezes eu nem pensei sobre aquilo e aquilo está resolvido em mim, né? Então, a gente às vezes não tem essa percepção racional ou lógica que aquilo foi trabalhado, que é esse aspecto do feminino também. Né? Que ele vai e prepara o campo com essa delicadeza, com essa sutileza, que às vezes não é vista por olhos nus, né? Não é vista assim claramente, mas ela está ali em movimento, né? E com a Liris, né, com o Laboratório Criativo, né, que é a Liris, ela traz também essa reconexão com os nossos ciclos naturais, né, os ciclos da mulher mesmo, e aí a gente percebe essa força que não é masculina, né, porque em cada um dos ciclos eu vou estar em uma dinâmica diferente. Eu vou estar com uma potência diferente, percebendo essa individualidade de cada uma também. E vou estar com necessidades e demandas também diferentes. Né? Então, aqui que eu consigo perceber minha grande força. Eu quero trabalhar num parâmetro, né, sempre linear, mas eu não sou linear em natureza. Eu sou cíclica, e quando eu observo essa ciclicidade, consigo posicioná-la no mundo, dentro do meu fazer, dentro do meu movimento de ação mesmo, né? Dentro da minha carreira, dentro do meu trabalho, dentro da minha dinâmica diária também, eu consigo encontrar ali grandes poderes que, se eu quisesse trabalhar linearmente, num parâmetro masculino, eu não iria perceber. Né? Com certeza. Então, o meu grande poder está nisso, está em perceber minha natureza e perceber essas habilidades, esses dons que vêm, né? Esses nuances que vêm também com esse meu ciclo. Né? E também uma coisa que eu vejo que é bem importante nesse processo é o planejamento, né? Porque quando tu tá no dia a dia, na correria, tu não consegue planejar. E para mim um dos pulos do gato foi esse, sabe, Júlia, agora também nessa nova transição da Elo, de ter essas duas personas, quem sou eu e os meus hobbies, as minhas causas como Hildegard, e quem sou eu como empresa, onde eu estou, qual é o meu lugar, né? E eu vejo muito que a mistura, né, excessiva, ela traz dificuldade. O desmembramento também,
qual é o lugar ali no meio, né? Qual é o respaldo que eu tenho? Eu vejo, assim, muito forte que as pessoas querem ainda se conectar com a pessoa física, com as histórias, com o humano, né? Mas quando você traz um método de trabalho, que é o que a gente veio desenvolvendo juntas na Liris, né? Um método, um planejamento, um porquê, aí vem a confiança, né? Então, para quem está em transição de carreira, eu acho que assim, claro, acessem a intuição, acessem esse lugar de poder, mas não esqueçam que existem métodos hoje muito bons para você se reinventar e transitar de identidade, né? Seja o Strengths Finder, que é um outro livro bem bacana, que ele dá uma noção bem legal de quais são os seus pontos fortes e como você usa eles, né? Assim como o 2 Hours Job Search, que está em inglês, mas ele deve ter traduções para o português, que é uma metodologia de como você usa 2 horas na semana para planejar a sua carreira de forma mais efetiva. Então, aqui a gente ensina os nossos clientes, e é um livro muito bom, pessoal. A gente usa nas mentorias e nos cursos para você trazer uma linguagem bem menos romantizada do que é, né? Uma tabela de empresas que você quer trabalhar, conexões que vocês têm nessa empresa, grau de relacionamento que você tem com essas pessoas, né? E como você vai contatá-las. Então, tem um processo ali orgânico que tem que acontecer administrativo, eu diria, né? E as pessoas, às vezes, estão tão abertas para tudo que elas vão fazendo contato e até perdem a reputação. Pedem ajuda, não oferecem ajuda. Eu falo sempre, ofereça ajuda antes de pedir ajuda, né? Então, a gente usa metodologias internacionais, consagradas, para ajudar as pessoas também a entenderem o processo e a metodologia, né? Para não se perderem nisso tudo, com as emoções, com o excesso de, né, olhar para si, né? Então, tem muita coisa boa, gente, no mercado hoje. E Acho que esse ponto é importante, né, Jolie, falar. que eu acho que é essa autoliderança, né? A autoliderança. Eu consegui fazer uma gestão de mim mesma, ao mesmo tempo com observação, conectando com o natural, mas planejando e fazendo o movimento acontecer, né? Então, a autogestão, ela vem de dentro para acontecer fora também, né? Para ser aplicada. Muito. Tu que trabalha já né, já há bastante tempo com isso, né? E como a gente se percebe que precisa fazer essa transição ou que quer fazer essa transição? Como isso acontece, né? Eu estou incomodada? Como é que é isso? Bom, geralmente as pessoas chegam até mim, então, eu vou dar um exemplo na tua pergunta, ele da Melissa. A Melissa é uma cliente minha que ela trabalhava já há muito tempo, mais de 20 anos, no setor de cosméticos e beleza. Natura, L'Occitane, essas empresas maravilhosas, né? E ela não estava se encontrando mais, porque ela não tinha mais espaço de fala, o brilho dela estava apagado. Então, primeira coisa, as pessoas, elas notam assim que elas são mais do que a carreira e a função delas. E elas podem oferecer mais para esse ambiente. E às vezes não é na empresa que elas podem oferecer mais. Então, assim, eu nunca me esqueço, ela me perguntou, ela tem um filho, né? Ela me perguntou assim, eu falei uma vez numa conversa aleatória com ela, né? Yuden, é possível fazer yoga às 5:30 da tarde? É possível fazer yoga às 3:30 da tarde numa terça-feira? Então, elas nunca veem as clientes só pela transição de carreira. Elas vêm pela alimentação do espírito, né? E aí sim foi. Em 2 meses de trabalho em conjunto, ela estava empregada numa outra empresa de origem familiar, área de relações governamentais, como diretora, com um time muito bacana. Por quê? Primeiro, elas permitiu viver o caos, viver o não saber, estar inserida nesse ambiente de não sei aonde vou, ok. Depois ela se planejou financeiramente, ela aplicou, na verdade, para algumas vagas, se preparou para algumas entrevistas, então nós ajudamos as mulheres a se prepararem para as entrevistas também. Eu faço uma revisão de currículos, tenho um time hoje, né? Então, se a pessoa fala inglês, eu mando para o consultor que fala inglês. Se a pessoa quer falar, enfim, trabalhar no Peru, ela vai ter uma consultoria em espanhol. Tudo isso é muito, né? E aí ela se preparou para a entrevista e na segunda ou terceira reunião com a empresa, ela já tinha uma negociação de salário fechada, né? Ela já tinha, na verdade, um time que ela ia poder gerir
E ela tinha muito mais consciência daquele movimento que ia trazer mais espaço de voz, de fala, né, de voz e de pertencimento para ela. Então, até hoje ela sabe que talvez não é o fim, né? É um local de transição. Mas o que eu notei é que ela veio com uma insatisfação pessoal de querer mais tempo para si. Uhum. E tu percebe que a maioria das pessoas vai nessa linha da insatisfação pessoal para fazer essa transição de carreira? Não sei se tu já chegou a fazer essa conta. Olha, tem isso também, tem a questão muito de cresci mais que meu cargo e agora o que eu faço. Salário também, mas é menos, né? Quero fazer alguma coisa alinhada ao meu propósito, quero trabalhar em alguma coisa ligada ao meio ambiente, a bem-estar. Nos cursos que a gente dá, as pessoas vêm muito mais pela técnica, né? Quais são as técnicas hoje que eu posso utilizar para virar consultor em sustentabilidade, né? Ou trabalhar com os meus talentos. Então, as pessoas vêm por várias coisas. As mulheres, elas vêm mais para poder ter mais tempo livre, ganhar mais. E também, eu acredito que por trabalhar em empresas onde a missão e a visão seja alinhada com a delas. Feminino tem muito isso, né? Que bom que se despertou para isso. Né? Do cuidar, do tempo livre. E sabe como eu noto isso, ele? É engraçado, nos cursos que a gente dá, elas vêm a primeira reunião assim, primeira postura, né? Eu vou mexer até um pouco aqui o microfone para vocês entenderem, né? Mas as clientes, elas estão assim, elas estão cansadas, olheiras, né? O cabelo, elas estão assim, se debruçando sobre a mesa. Preto, geralmente cores escuras. A partir da terceira sessão, onde a gente já fez uma meditaçãozinha, elas já estão mais leves, aparecem com camisa de seda lilás. Vai ganhando cor. Aí eu vejo, o trabalho tá fazendo efeito, sabe? Então, às vezes, não é não verbal ele. É não verbal. Tu nota, assim, uma cliente nossa, hoje, não posso falar o nome porque é sigiloso, que ela tá negociando um contrato bem grande com a Coca-Cola. Apareceu com as unhas vermelhas, cheia de pulseira, ouro, feliz, cabelo cacheado. Eu pensei, meu Deus do céu. Se ela tá mudando de carreira, o relacionamento dela com o marido tá bem melhor, sabe? Com certeza ela tá atraindo grana, tá se alimentando melhor. Então eu vejo assim que a nutrição começa a partir do momento que ela decide estar no momento com ela. E aí tu vê, né? Vocês sabem, né? Claro. As cores aparecem, o sorriso, a cor da pele. O fluxo acontece, né? Quando a gente tá pleno, né? O fluxo realmente... Não mente, né? Bom, Não. como tu vê isso na acupuntura? Sim, exatamente como tu disseste, assim, né? Tu percebe as pessoas, assim, elas chegam escuras, com olheiras, cansadas, exaustas, né? E sempre tem a fala, né? Porque ela não vem simplesmente porque ela tem uma dor nas costas, né? Tem sempre um incômodo emocional por trás das costas, Isso. né? E é exatamente assim. Daí a pessoa chega, daí já tem a fala, já vai trazendo e você vai usando a acupuntura, mas para trabalhar a célula, não só a célula física, como a célula memória emocional que ali ficou, né? Uau. E aí você vai vendo que a pessoa cria as próprias possibilidades porque ela tirou a nuvem, Uau. né? Uau. É bem isso forte. mesmo. Né? E ela quer mais, né? Ela quer Ela Ela quer tem mais. sede, Ela né? tem sede. A mulher brasileira tem muita sede de conhecimento. Tem muita sede de conhecimento, né? Sim. Tanto que nós temos, né, gurias, a Natura, né? É a maior empresa de bem-estar do mundo. No Cajamar. Sim, né? Fica no Brasil. No Brasil. Nós temos a maior empresa de bem-estar do mundo, que produz os cosméticos mais... Enfim, eu sou fã, né, da Natura. Então, você pensa, né? A mulher brasileira, ela consome muito o autoconhecimento. Ela consome muito o bem-estar. Ela quer se sentir poderosa, né? E é engraçado que ela tem olhado mais para si. Então, ela tem repelido mais os movimentos europeus e americanos. Ela tem aceitado o cabelo cacheado. Que interessante, o movimento de aceitação. Eu acho que isso conta muito para os movimentos em transição, né, Júlia? Até não sei como a dança funciona nesse momento, né?
dela gente se entender e se perceber um corpo. Opa, eu tenho um corpo aqui, né? É isso, né? Acho que ele falou assim primeiro a gente vem com um desejo, às vezes superficial, né? Daqui a pouco, tô desconfortável com isso. Mas a gente entende, né, que a necessidade ela tá mais embaixo, né? Tu falou a questão do tempo, né, também. Eu quero tempo para mim, eu quero tempo para me reconectar, né? A minha intuição ela já tá pedindo, né? Só que às vezes é esse desejo que vem superficialmente, a gente aprofunda para ver qual é a real necessidade também, né? Porque o desejo primário, né, ele é o chamado, mas daí a gente aprofunda para justamente saber, né? Interessante. E alinhar, né, com a criação também. E aqui a gente entra na Elo também, né, Yuden, que é a tua própria criação, né? Tu falou um pouquinho desse movimento de se entender junto e se entender separado também, né? E aí entender que esse organismo vivo, esse ecossistema, ele é parte da tua criação, né? É o que tu concebeu e gerou para o mundo, assim, né? E falando um pouquinho mais desse propósito, né? Desse propósito de qual é o propósito dessa escola, assim, no mundo. O que ela ancora, né, de causa, assim. Enfim, estamos sempre em transição, né? Sempre. Que bom. Então, a partir da transição do fundador, as coisas vão transitando e as pessoas também, né? Bom, primeiro, então, nesse movimento de Oxford, eu me vi muito como elo entre as pessoas. Então, elas vinham até mim com as mentorias de carreira. A partir desse movimento, eu comecei a usar. Então, eu acredito muito numa literatura bem legal, que tem a ver com a Elo, que é uma consultoria de carreira. A gente trabalha hoje como escola, dando cursos, aulas online. Então, eu sou professora na PUC, né? Tenho um curso de economia circular e desenvolvimento sustentável. Fui convidada como professora visitante na FIA, no IBMEC e na HSM, né? Então, me permitir trabalhar, estar aberta, abriu várias oportunidades de trabalho, né? Mas agora a Elo tá com um novo foco, né? Então, eu quero focar mais em conteúdo. Então, ao invés de transformar as universidades e crescer o conteúdo lá, eu quero criar o meu próprio conteúdo a partir das vivências que eu tive e dos meus clientes. Então, a Elo, ela está se reposicionando no mercado, né? E a ideia é trabalhar a marca Hildegard Allgaier mais forte agora, a partir de 2024, com um canal de YouTube que vai se chamar Alma. E a ideia é ter conversas profundas com líderes de empresas, ativistas, estudantes, profissionais liberais sobre a transformação pessoal deles e como isso está implicando nos negócios que eles tocam. Então, ter esses bate-papos bem estilo Oprah Winfrey, sabe? Profundos, porque eu acho que a gente conversa muito sobre isso, né, Julie? Eu acho que a era do conteúdo rápido está acabando. Acho que as pessoas querem aprofundamento, elas querem ciência, elas querem estudo. Então, se eu falo isso, é porque eu li o livro do Steve Dalton. Eu li e fiz o StrengthsFinder, por isso eu recomendo e aplico nos meus clientes, né? Então, é sair do Instagram, do TikTok, fazer conversas profundas e convidar as empresas. E aí, a monetização vai ser através de patrocínios e cotas, né? Por isso que eu acho que é legal. É um modelo novo, estou testando ele também, né? Mas o principal ativo da Elo hoje é fazer esses elos, é fazer essas conexões entre marcas e ser ponte, né? Para que as pessoas possam ser a melhor versão delas. Então, quando eu vejo o caso da Melissa e vejo que, hoje ela pode levar o filho na escola, fazer 1 hora de natação por semana e fazer as aulas de corrida, né? É dar permissão para ela, abrir um espaço para que ela possa se ver naquilo. E não sou eu que faço, né? Ela mesma que se dá conta, né? Então, é dar permissão sem julgamento para essa pessoa que vem, enfim, com sede por mudança, né? E usar técnicas que a gente tem para poder começar esse processo nela, né? Então, é um pouco isso, assim. E aí, o que tem vindo muito ultimamente? Muitos homens buscando ajuda também. Tanto em empresas como em consultorias. Então, a gente tem trabalhado, enfim, com grandes clientes em São Paulo. Mas muitos homens buscando ser.
Que interessante. Bem interessante. Né? Maravilhoso. Que bom ver esse movimento, né, masculino do autoconhecimento, né? Porque, bom, a gente pode falar, né, que se tu vai num curso de qualquer coisa que tenha essa relação, né, do autoconhecimento, do emocional, é um homem e 10 mulheres, né? Então, é bacana a gente ver que você traz essa informação, né, que os homens já estão procurando também essa linha, né, de realmente, vamos trabalhar um pouco mais na leveza, né? Vamos buscar esse autoconhecimento, vamos criar alguma coisa que realmente sirva para nossa alma, né? Isso. E assim, eu vejo muito forte esse movimento, menos da Serra, mas esse movimento grande de os homens acompanharem as suas mulheres. Então, quem leva eles pro médico são as mulheres, né? Posso falar do médico que nós trouxemos? Claro que sim. Teve que vir, gurias, um médico negro de Chicago, Illinois, para Bento Gonçalves, para a gente acordar vários homens médicos e enfim, da comunidade, tá? Para o tema de câncer de próstata. Então, metida como sou. Inovativa, mas a palavra metida no bom sentido, que é ocupar o lugar que temos que ocupar. Isso é uma coisa bem importante, tá? Nós mulheres precisamos aprender isso, que temos um lugar e que temos que ocupar. Exatamente, Beth. Acho que é muito importante. Isso nós conversamos com o Hospital Taquini e falamos, temos esse médico vindo, vocês têm interesse? E nesse movimento duas coisas importantes também, quem está em transição, né? Com quem você fala e qual ajuda que você pede. Isso, para mim, é crucial. Com quem você fala e qual é a ajuda que você pede. A partir disso vem o teu servir, né? A gente foi no Taquini, falou com eles, olha, tem lá um médico vindo, falamos com o diretor do Instituto de Pesquisa, Dr. Luiz César, uma pessoa incrível. Falou, sim, podemos receber, né? Mais 2 reuniões, o evento foi fechado. Foi assinado e tal. 100 pessoas vieram em 5 dias, nem o Taquini acreditou. Então, assim, tem um movimento muito interessante, está nascendo, né, de autocuidado do masculino, que tem a ver muito com prevenção. E uma das coisas que eu aprendi muito é que a saúde sexual e a saúde sobre prevenção e pós-cirurgia é muito poderosa. Só que o homem, ele não vai desacompanhado, né? E aí é a amorosidade da mulher que tem que estar junto, né? E então, para mim é isso, sabe? Eu acho que as mulheres vêm, elas querem cuidar mais de si, e a partir desse autocuidado, ela transforma também o ser que está ao seu redor. Os homens, né? E eles são muito necessários, né, gurias? Claro. E a gente sabe desse poder, né? Que a mulher, ela influencia muito, né? Muito. Então, se a gente influencia, vamos influenciar para algo que seja bem bom, né? É isso, ele. Tu tem vários clientes, homens, que estão vindo também para as tuas práticas? Tenho bastante. Mas é em função muito da dor, né? Ainda o masculino, né? Mas já tem muito procurando da questão emocional, né? Que me chama a atenção desse movimento acontecendo também. Que não é só a dor, né? Só me dói as costas, só me dói o joelho. Não. Questão emocional também. Bem dessa coisa do autoconhecimento, né? De trazer as suas dores, de abrir as suas dores, né? Então, porque até então o homem era muito mais fechado. Eu dou conta, né? Eu consigo sozinho, não preciso de nada, né? Isso é interessante, esse movimento acontecendo. E rápido, né? E tem um movimento também, eu estava tentando lembrar aqui, os Guerreiros do Coração, se eu não me engano, né, que eu te mandei. Os Guerreiros do Coração é um movimento, como esses que tem do Sagrado Feminino, é um movimento de homens, né, e que é interessante, o mote deles, assim, é que eles ensinam a ser homem, né, e é justamente quebrar esse estigma que o homem pode sentir. Né? Então, é um movimento que está vindo para cá, né? Já tem grupos em Garibaldi, em Veranópolis, se eu não me engano, também, e que também, né, como essas mulheres se unem em roda para olhar para si, para se cuidar, para cuidar das suas individualidades enquanto mulher, né? Existe esse grupo que está se ancorando aqui, né? E também olha para esse sagrado masculino.
né? Então, o homem pode sentir, ele tem sua parte feminina também, né? Ambos, né, os seres são compostos por essas duas energias em conexão uma com a outra, né? Então, é justamente a gente quebrar, né, esse estigma, né? E justamente permitir que esse sentimento, né? Permitir esse sentir também. Então, é bem bonito, né? Vir esse movimento aqui para a Serra também. E também uma coisa que toca nesse ponto é as carreiras para homens, as carreiras para mulheres, né? Interessante. E uma coisa que a Eli falou, que a gente trabalhava lá em Oxford muito forte, é... Cara, a gente prepara os estudantes para a vida, né? Para o mundo do trabalho. Como eles vão trabalhar na Amazon, nas grandes empresas e tal. Mas ninguém dá conta de explicar... Tá, e quando tu tem um pai que está acima de 80 anos, 75 anos, tá? Num período de aproveitar a melhor fase, necessita de cuidados. Que tipo de carreiras nós vamos ter que ter no futuro para abraçar o cuidado com os idosos? Que tipo de espaços nós vamos ter para poder acolher essas pessoas? Então, assim, o que é legal, né, nesse movimento todo de transição? É entender que à medida que as carreiras evoluem, as empresas também vão evoluindo. Então, por exemplo, a IKEA, que é uma Tok-Stock europeia, ela lançou todo um projeto de entender como vão ser as casas do futuro, entendendo que, por exemplo, na Europa, acho que na Inglaterra, tá? Eles calcularam o número de casas para idosos. Olha só. E lares para idosos, né? Vis-à-vis a população. E viram que o número era muito inferior. E aí eles lançaram toda uma linha de acessórios para móveis que acomoda a questão de você ter pessoas acima de 75 anos, 70 anos, enfim, em envelhecimento, né? Com você. Então, assim, e aí que tá. E aí vão ser necessários pessoas para liderarem esses projetos. Então, a minha provocação nesse podcast é entender, à medida que a gente evolui, a consciência evolui, as coisas mudam, as carreiras se transformam, as empresas também, quem são os gerentes, os diretores que vão liderar esses projetos? Porque eles vão ter que estar com o feminino e o masculino muito curados para poder trabalhar num projeto de, sei lá, inovação mobiliária da casa do futuro que vai acomodar pessoas de terceira idade. Entende? Então, a gente não está falando só de transição de carreira para algo novo. Não. Como nós vamos liderar mudanças ecossistêmicas de modelos de negócio, modelos de trabalho e modelos de relacionamento com populações que vão envelhecer, né? Com jovens que vão sair mais tarde de casa, porque o consumo está cada vez... Os custos, né, de vida estão cada vez mais altos. Então, para mim, a mudança, as transições são várias, elas não são só da carreira. Elas são socioambientais, elas são socioeconômicas, elas são comportamentais, né? Então, se a IKEA quiser, sei lá, trazer um diretor do projeto de inovação ecossistêmica da mobília do futuro do viver, Future of Living é o projeto, né? Aonde ela vai encontrar essas pessoas para trabalhar nesses projetos? Entende? Quem vai formar essas pessoas? Não tem universidades que formam, desculpe, né? No espiritual e no emocional. Não. Então, aí que tá, né? E Uma provocação. Fala muito da inteligência artificial, né? Isso. E aí, a questão emocional e espiritual, aonde fica, né? Na inteligência artificial. Isso acaba, como tu disseste, né? Não tem. Ela faz muita coisa, mas é esse lado... Ainda não, né? Exatamente, porque para poder utilizar um móvel, e tu tem que experienciar aquilo, né? Tem que estar vivenciando aquilo, né? Então, sentir, né? E aí tem uma pessoa... Aí que tá, tem que sentir. E aí a gente pensa, né, gente? A maioria dos aplicativos que a gente usa são feitos por homens brancos até 35, 40 anos, que não sentem os problemas que eles querem resolver. Sim. Né? E aí, vamos. Mas tem um exemplo muito bom da Ruth Farmer, que ela trabalhou com o presidente Obama, né? Eu jantei com ela. Então, uma das coisas boas de Oxford era assim, uma noite assim, tu se importa aí, a gente trouxe o pai da Malala. Vamos jantar ali com o pai da Malala.
sabe? Logo ali. Logo ali, assim, ó, noodles, né? Mas a ideia era essa, era conhecer essas pessoas extraordinárias, que estão fazendo coisas extraordinárias, né? Então, uma das coisas que as clientes vêm também, elas falam, Hilden, como eu posso fazer mais, né? Com o meu conhecimento. A Ruth Farmer fala isso, né? Todos os aplicativos de celular e a tecnologia é feita para resolver necessidades amplamente masculinas. Que é, me leve para casa, traga minha comida, lave minha roupa, me traga sexo. Pior. Como que vai ser, na verdade, se as mulheres fossem as analistas de desenvolvimento de software e de aplicativo? Que tipo de softwares elas estariam criando? Entende? Então, a transição não é só uma transição de lugares e de papéis, é uma transição também de que tipo de produtos eu tenho no mercado quando eles são encabeçados por mulheres. Que bonito isso. Muda muito, né? Brilha, né? Brilha, assim. Entende Meu corpo ele fica ele? pulsando. Entende ele? Isso é muito Brilha, né? rico, criatura. Muito de uma riqueza, né? Que tipo de produtos eu vou estar lançando quando eu tenho mulheres à frente desses processos e projetos? Total a mudança, né? Muda. Um outro olhar. É É um outro olhar. Eu gostei que tu usou assim uma era de profundidade, né? E uma era de sensibilidade, eu diria também, né? Porque eu acho que são essas duas coisas. Quando eu sinto, eu vou para esse Exato. profundo, né? Para essa necessidade que não está na superfície, essa necessidade que está lá no profundo de nós mesmos, nas profundezas. Eu achei bem, bem interessante. A pergunta que a Ruth fazia é: nós precisamos de mais Tinders? Nós precisamos de mais Airbnbs? Nós precisamos mais dessa política barata do herói, né? Do homem. Desculpa, né? Mas né, gente? Do homem tá criando os aplicativos e falando, eu criei uma startup, né? Então, dessa coisa do herói, do menino que quer, né? Do ego. E quando ela faz isso, olhando do ponto de vista de inovação, tá? Das políticas de inovação dos Estados Unidos, que olham para, né? E ela falava sobre isso e ela tinha um trabalho de desenvolvimento de conteúdos de habilidades de coding, né? De coding, criar código, né? Online para mulheres lá. E ela fala, nós temos que dar acesso às mulheres para que elas conheçam e façam código. E escrevam código. E desenhem aplicativos do jeito que elas acham. Porque tu vai trazer uma profundidade, uma leveza, uma longevitude, né? Uma longevidade para aqueles projetos que não teria. Não que o homem é pior e melhor, não é isso, gente. A discussão não é entre gêneros. É sobre sensibilidade e É rigidez, né? Enfim. É sobre sensibilidade, Sensibilidade. ponto de vista, E ponto de vista. né? E isso me marcou tanto, sabe? Tanto. Uau. É. Hilden, uma pergunta. Como identificar esse momento da transição, assim, né? Como essas mulheres, né, esses homens, essas pessoas, elas te trazem esses questionamentos, né? Com que indagações elas vêm? Como elas identificam essa necessidade mesmo dessa mudança, né? Dessa transição? Para também as mulheres ali em casa conseguirem identificar isso que está acontecendo com elas, né? Essa insatisfação. Como que isso vem para ti, assim? Ótima questão, Julie. Bom, desde 2015 eu já trabalhei com mais ou menos umas 800 pessoas. Então, em Oxford eram mais ou menos, entre 70 a 100 estudantes por ano, né? Mas no Brasil agora com a Elo desde 2019, né? Então, eu vejo que assim, a maior parte das pessoas tem entre... A insatisfação, ela começa após os 30, 35, né? E elas começam a notar, assim, que elas não são mais o trabalho delas. Né? Elas começam a notar que elas têm se desenvolvido mais que a função que elas exercem e elas querem ter um espaço para poder trazer habilidades pessoais e valores e o sentir para o dia a dia da função, né? Então começa sempre com algum desconforto. Algum desconforto físico ou um chefe que não entrega, que quer, na verdade, muito a rotina e o controle, e as pessoas querem poder fazer mais, né? Grande parte das minhas clientes quer ter mais espaço com os filhos, com a família, ter um trabalho que permita mais movimento. Grande parte das mulheres também não querem mais escrever relatório,
elas querem poder, na verdade, estar em espaços que elas estão criando a partir do corpo, das mãos. Então, é sair desse espaço do intelecto e poder usar mais o corpo, poder usar mais as mãos, se sentir mais feminina, né? Então, elas identificam a mudança, de certa forma, com a dor, né? Com o sofrimento, com a exaustão, com o burnout. E até elas se permitirem estar nessa sensação de desconforto e a ação pode levar anos, né? Então, técnicas e dicas que a gente tem usado e tem muita dica, e tem muita coisa poderosa no mercado, tá, pessoal? Mas na verdade, tirar algumas horas na semana, onde elas possam praticar a presença plena, a atenção plena, né? Então, desde caminhar de pés descalços na grama úmida, até se permitir uma conversa longa com uma amiga, né? Pequenos movimentos de transição, onde elas possam ter esse espaço para elas, para entender o que está fazendo sentido agora, né? É o emprego? É o relacionamento, né? A transição de carreira ela nunca vem acompanhada só do desconforto, do desconforto profissional. Ela é também, né, algo criado, né, com os relacionamentos, com o posicionamento dela. Então, a primeira dica, se dê espaço, se permita estar em lugares de não decisão, né? Frequente lugares que você não conheça pessoas novas, né? Use a sua voz, o seu corpo. O segundo, peça ajuda, né? Então, frequente espaços de terapia holística, que você possa se encontrar, fazer tratamentos que traga você para o aterramento, saia do mental, sinta o seu corpo, né? Dance, né? A gente praticava muito em Oxford meditação com alimentação, né? Então, vá para experiências que você possa sentir mais o seu corpo, para ver de onde vêm as sensações, né? E o terceiro, use a técnica, né? Então, assim, se você não gosta muito de Excel, faça à mão uma lista do que você está sentindo, né? Faça uma lista de empresas, de pessoas, de lugares que você se vê atuando, né? Muita gente chega para mim e fala, eu quero trabalhar com ajudando mulheres em dicas de bem-estar, né? A Gabi, uma cliente minha maravilhosa dos Estados Unidos. Eu falo, mas Gabi, isso é teu? Ou é o teu servir? É o teu servir a partir de uma coisa curada tua? De um elemento curado teu? Ou tu tá buscando respostas no mercado para satisfazer uma cura não feita em você? Então tem muito a gente tem que estar completo, tem que estar, na verdade, bem para poder ajudar o outro, né? Então vem muito forte para mim isso. Quem você é, o que você quer fazer, né? E então a pessoa tem que estar muito ciente que tem técnicas que vão te ajudar a entender o que eu quero fazer, tá? Eu estou buscando algo não preenchido em mim, né? Então é muito importante a pessoa colocar isso no papel, começar a ter e listar empresas, e listar lugares, e listar pessoas que ela quer, na verdade, buscar ajuda. E eu falo que é fazer o networking positivo. Então, se eu vou lá oferecer o meu tempo num lugar, primeiro, antes de pedir ajuda, acho que faz mais sentido isso, né? Se eu quero, por exemplo, buscar uma carreira nova e trabalhar na área de design ou de marketing da Tramontina, eu tento estudar um pouquinho o que a empresa está fazendo hoje, né? Que tipo de acessórios e talheres ela está fazendo para pessoas com deficiência, por exemplo, né? Como que ela faz o marketing e o design? Então, procurar entender o momento daquela marca, daquela empresa, entrar em contato com pessoas que estão naquele ambiente, que já trabalham na empresa, buscar se dedicar, entender um pouquinho mais hoje daquela situação e aí abrir uma porta, né? Então, se aprofundar um pouco mais na marca, na empresa, na narrativa pessoal que você quer ter, para depois, então, fazer esse movimento. Isso pode ser feito com sessões de networking, né? Conhecendo pessoas que você não conhece, se colocando à disposição da empresa para fazer um conteúdo amplo para ela, um blog, enfim, tirar fotos de um evento. É tentar essa aproximação de forma gradual, para depois fazer a transição. Então, eu diria que, assim, o desconforto ele é necessário para provocar ação, né, Julie? E para mim isso é fundamental.
E a última questão tem a ver mais com o dia a dia, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, que as funções que mais vão ser necessitadas no mercado são as funções de cuidado, enfermagem, nutricionista, todas as funções que trabalham com todas as faixas etárias, né? E a gente vê pouca gente hoje querendo, de fato, trabalhar no comércio, no varejo, no dia a dia com as pessoas, porque os jovens querem ser youtubers, né? Querem virar tiktokers, querem faturar ali 10 mil reais com 20 anos. Né? Demorou, imagina, 10 mil, demorou 10 anos para começar a ganhar um salário bom. Né? As pessoas querem hoje, com 20 anos, faturar. Não tem nada de errado nisso. Mas hoje se perde muito em memória, em liderança, entrando numa carreira que você desconhece, não foi feito para aquilo, e deixando de fazer um trabalho manual. O meu primeiro trabalho foi no McDonald's. Eu era gerente de marketing do McDonald's em Porto Alegre, fiquei 2 anos nessa função. E tem uma coisa que eu aprendi que era padronização. Que eu, se eu não tivesse tido essa experiência no McDonald's, em padronização, eu não teria sido aceita em outros trabalhos, entende? E as pessoas querem cortar, às vezes, né? O que parece... Simples. Não tem luxo ali, né? Simples. E é o simples que te leva ao lugar que tu tá hoje, né? Então, eu acredito muito nisso, na padronização. Enfim, se permitir fazer coisas que você não tinha esperado. Eu não sei se eu posso complementar, mas já vou complementar daí, né? Porque é bem isso, assim, o meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos, não tinha 18 ainda, e o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar numa empresa aqui de Farroupilha, que é a Soprano, e eu trabalhava em casa, porque eles entregavam as fechaduras, que eram para montar as fechaduras, e elas eram todas manuais, né? E era bem minucioso, bem essa coisa assim, como tu disseste, da padronização, né? Então, era o detalhe do detalhe. Tinha que pegar aquela pecinha bem pequenininha com a mão, colocar aqui, fechar ali. Isso. Então, isso também, né, como tu disseste, né? Para mim, criou uma maneira de como eu organizo a minha vida a partir daquele pequenininho. E eu fui indo assim, né? Então, assim, o limpar a minha casa, o organizar a minha vida, né? Foi sempre assim, porque tinha que ser com delicadeza. E para ver como isso é importante, como isso nos desenvolve, né? Mas não se pulou fases, né? Eu comecei lá, eu fui fazendo isso, e aí isso tu desenvolve o manual, tu desenvolve um raciocínio, tu tem todo um envolvimento físico e emocional a partir do básico, a partir do simples, né? Então, hoje em dia a gente Como tu usa isso pula, na né? acupuntura, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje é o detalhe. Quando lá eu montei a fechadura que era aqui, hoje eu só pego agulha, mas é necessário isso. E as pessoas me relatam, né? Nossa, eu quase não sinto agulha, o toque é leve. E ela Então, tem, e tu tem essa delicadeza assim no tratar com as pessoas. Quem né, tem o privilégio de poder receber o teu cuidado, a gente sente isso, que é tudo muito delicado. A gente costuma brincar assim, ela tem uma mão que é leve e ela tem um efeito quando encosta nas costas da gente. Ou não é verdade? É uma coisa realmente mas isso. tu vê assim, né? Eu mesma não me recordava desse movimento lá atrás, com 17 anos e eu fiz muito isso. Eu montei muito essas fechaduras, que era, né? Então, é bem isso, né? É trabalhar no comércio, é começar como atendente, né? A gente não precisa pular as fases. Nada impede, né? Daqui a pouco você, Claro. no mês seguinte, está fazendo outra coisa, né? Mas esse começo, ele serve muito para o nosso desenvolvimento. Né? Primordial. E sabe que falando da mão, né? A mão tem uma função também importante na nossa vida. A Júlia escreve também poesia, né? Eu tinha um professor, o Charles Kiefer, que ele falou o seguinte, que ele dava para a secretária dele uma lista e falava, copia. Eu, não, mas aí eu vou tirar um xerox. Copia. Porque a função da mão, quando tu escreve com a mão, tu memoriza. E isso tem hoje, tem muito espaço para isso. Então, esse retorno, né, de escrever, de assinar, da sutileza, né? Isso não tem curso de 10 horas no YouTube, no TikTok, minha gente. Isso é prática, né, Beth? Prática, é verdade. E aí cabe muito isso, a pessoa voltar, né? Por que tem tanta gente largando empregos que ganham muito bem para abrir
gelateria com sorvete artesanal, né? É a volta da essência, a volta do sentir o cheiro, do fazer com a mão, né? É isso. Tem muito isso, né? Sabe quando eu fui para a China, que fui estudar na China, a gente ficava indignado assim, mas por que não me dá uma cópia? Eles te dão um papel em branco e uma caneta. Anota, né? É o método, né? Você vai aprender assim, anota. E a gente via lá, né? Não entendia quase nada do que estava escrito lá, mas anota. É uma forma mesmo. E a gente vê dentro da medicina chinesa que os nossos dedos, eles têm todos os pontos de acupuntura, né? Então, todo esse contato, né? A gente está trabalhando a nossa emoção, está trabalhando o nosso coração, né? É um microsistema, né? Então, quanto isso traz, né? Não é só a questão do tato, do desenvolver a minha habilidade, quanto isso trabalha o meu mental, a minha emoção, né? Através da mão. Muito Uau! bonito. Nossa. Eu quero assistir esse podcast. Eu já pensei em várias pessoas que eu acho que eu preciso recomendar. Vamos assistir. Simplicidade e manualidade. Então, acho que a gente vai indo para o final, né? E ficando com essa provocação. Como vocês estão? Satisfeitas por hoje, nessa lua crescente? Maravilhoso. Foi de uma alegria muito grande compartilhar, te ouvir falar sobre tudo isso. Eu acho que, sabe, foi muito bonito, foi muito profundo, foi tudo de bom. Foi maravilhoso mesmo. Te agradeço muito poder estar aqui contigo hoje. Igualmente. São as riquezas, né, que a gente das pessoas que se conectam com a gente, né? Se conectam. E para mim, a estar em Bento Gonçalves agora representa esse retorno com a riqueza do básico, né? Com as mulheres, com as rodas de dança, com o poder de caminhar, de voltar para o meu centro. Então, eu agradeço imensamente primeiro a Júlia pelo convite, né, pela ousadia de estar provocando outras mulheres e trazendo várias falas para essa mesa, sentando no teu lugar de poder, em destaque. Para ti, ele não te conhecia pessoalmente, mas já ouvi falar muito do teu trabalho. Obrigada, imagina. Né, porque a gente trabalha enfim, tudo, né? Tudo. Quando trabalha humano, né? É isso aí. Trabalhamos Então, o todo, né? o Essa todo. troca de experiências, né? Eu acho que só nos enriquece sempre. Né? Muito. É isso aí. E a Beth, enfim, que desde o carro, né? Ela já começou o podcast. A gente tava... Obrigada, Bondade. Obrigada. Obrigada, um prazer. Obrigada, Obrigada, por Júlia. partilhar a tua sabedoria, por nos provocar também, né? Trazer essa transversalidade e acender esses desejos dentro da gente. Obrigada para quem nos assistiu lá em casa também. E ficamos, gente, mais um Sou de Lua aí, né? Indo pra rua.